Romanos 6, 23. Enquanto você procura, essa semana nós testemunhamos um acontecimento tão terrível nosso estado. Não foi terrível a operação e nem a ação do poder público, mas evidentemente que como igreja reconhecemos que o estado, o momento de estado que nós nos encontramos é um momento terrível. Nosso ir e vir cada vez mais limitado. Nós estamos vendo com muita força o aumento da violência. Os roubos de menor consequência, como o celular. Na própria segunda-feira tivemos pessoas aqui na nossa casal, na nossa igreja, que foram roubados. Enquanto estávamos aqui celebrando um momento com a comunicação, e recebemos a notícia de alguém assaltado. Aumenta no nosso estado do Rio de Janeiro o número de cidadãos que estão limitados no seu ir e vir por causa das muitas barricadas. É comum em nossos dias a ostentação de armas de fogo. Vem sendo cada vez mais comum a utilização de drogas ilícitas no meio da rua, durante o dia inteiro, na frente das crianças. Nós percebemos que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, na terça-feira, esqueci exatamente o dia 28, foi apenas uma consequência de coisas que vêm acontecendo ao longo desses muitos anos. Eu tive muita dificuldade de chegar em casa. Eu não assisto televisão, jornais. Quando eu assisto televisão é uma série ou outra, e que na verdade no final ela acaba me vendo, eu mesmo não a vejo. E aí Mona Lisa me ligando, eu numa reunião na Lagoa, o Léo já tinha dito, Gê, cuidado que a coisa está feia, mas feia está todo dia. E eu fui para a Zona Sul, e eu estava lá na Lagoa, Mona Lisa ligando, quem estava reunido, pessoas também ligando para a pessoa, e a pessoa falou, Diego, está feio o negócio. Foi quando eu acessei e vi que a coisa estava difícil, a Mona Lisa preocupada, minha mãe preocupada, e eu estava na Lagoa, uma equipe na Baixada, as outras duas também na Zona Sul, e a gente sem saber como voltar para casa. Notícias terríveis, trens superlotados, metrô superlotado, sem ônibus em muitos lugares, barricadas em outras mais, e graças a Deus cheguei, depois do elevado do Rio Comprido, peguei muito trânsito ali, mas eu vi um momento que já há muito tempo não percebia, que era o trânsito como na pandemia. Nós trabalhamos muito na pandemia, então nós pegávamos as vias públicas com muita facilidade, e assim vi também, e eu fiquei com medo. Olha só que loucura. Quando eu caí em Caxias, estava tudo deserto, durante 6 e pouca da noite, fora que eu consegui chegar, e eu fiquei com medo. Falei, Mona Lisa, parecia de fato quando veio a pandemia, ninguém na rua, tá? Todo mundo com temor. E surgiu daí um desejo de uma pregação que começa agora de manhã, e à noite repetirei essa pregação com um pouquinho mais de tempo, mas hoje quero usar da manhã como se fosse a pregação, mas de uma forma mais resumida, introdutória. Então a mensagem do dia de hoje será Rio em Chamas. Mensagem do dia de hoje se chama Rio em Chamas. Romanos 6, 23 traz algo muito especial como passagem bíblica. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, o NVI, eu vou dar uma lida aqui, vocês identificam. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se fala muito que aquilo que nós estamos vivendo na nossa realidade é culpa do governo. Alguns apontam para o governo federal, outros apontam para o governo estadual. Dizem alguns outros que não,
que além da culpa do governo, a culpa também é do poder legislativo, que não apenas faz a manutenção das leis devidas, mas não impõe leis mais severas para a contenção. Dizem alguns outros ainda na esfera legislativa que o problema justamente está aí, porque há uma divisão de partidos onde alguns partidos entendem que o arrochamento da lei iria estancar essa propagação, essa multiplicação da violência. Já uma outra linha acredita que, na verdade, a solução está no afrouxamento da lei e na construção de caminhos de restauração social do indivíduo. Todavia, existe uma linha ainda mais radical que entende que, na verdade, a violência, a corrupção, a tudo aquilo que nós vivenciamos como tráfico, como roubo, e entre outras coisas mais, na verdade, são consequências da omissão do Estado. Logo, aqueles que estão lá, na verdade, eles são vítimas de um desequilíbrio da sociedade que se vê através do social e se vê também através da economia. Existem alguns outros, isso na linha do senso popular, o senso comum, que aqueles que acreditam que a melhor dos mundos é o bandido bom, o bandido morto. Outros ainda entendem que atrás do bandido existe um ser humano e que precisa ter oportunidade de ser restaurado. Outros acreditam que, na verdade, o banditismo é uma ação de revolução. E nós vimos muito isso nos anos 60, em que pessoas usavam as ditas revoluções como uma ação para defender um ideal. O fato é que hoje, na nossa realidade de nação, nós vemos como nunca antes as igrejas físicas, institucionais, crescendo. Mas isso não faz com que a violência diminua. Se você for em uma boca de fumo e perguntar o nome, talvez de meia dúzia, você descobrirá que lá você ouvirá de Tiago, de João, você ouvirá de Mateus, você verá nomes ou ouvirá de pessoas que falarão os seus nomes bíblicos, e se nós nos aprofundarmos um pouco, muito provavelmente descobriremos que aqueles que lá estão ou já tiveram alguma relação com alguma igreja cristã, protestante ou evangélica, ou eles são filhos de cristãos e que estão lá como soldados do crime. Se eu aceitar a linha de um bandido bom, um bandido morto, no que se refere àquele que faz mal ao outro, então eu terei que entender que, na verdade, todos nós deveríamos morrer, porque pelo que a Bíblia diz, todos pecaram. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De alguma maneira, o pecado nos fez não apenas errar com Deus, mas também nos leva a errar com o outro. Se eu também sigo a linha de que toda pessoa que está envolvida no banditismo é vítima de um desequilíbrio de uma sociedade, eu estarei fechando os olhos para a minha vida, para a sua vida, na vida de cada um que está aqui e das muitas centenas e milhares de pessoas que, mesmo no meio de uma situação caótica, mesmo no meio de um ambiente que facilitava determinadas coisas, mesmo diante de muitos convites, eles decidiram não seguirem aquele caminho mau. Se eu aceitar a linha
de que aquilo ali é uma consequência do desequilíbrio social, do desequilíbrio familiar, do desequilíbrio financeiro, eu vou estar desvalorizando as milhares de mães que saem nas madrugadas para faxinarem, para fazerem cabelo, para fazerem unha, os pais que vão para as obras, que vão bater carteira, que vão fazer as coisas, sabe por quê? Porque eles estão se esforçando para terem uma vida melhor, eles não aceitaram as condições que estavam lá. E há de convir que o número daqueles que são corretos naquilo que é possível se analisar é infinitamente maior do que aqueles que optaram pela linha do banditismo. E eu deixo claro aqui que para mim banditismo não é só aquele que porta uma arma, mas às vezes é aquele que também tem o poder de uma caneta. Vocês conseguem entender isso? Essa mensagem não está em nada pesada sobre uma linha social ou criminal. É o todo. Mas avançando, percebemos então uma coisa. Se eu olho e eu aceito isso, eu estou me desvalorizando. Eu estou te desvalorizando. Eu estou desvalorizando aquele e aquela que acordam na madrugada e vão trabalhar. Aqueles que não tiveram as possibilidades de grandes estudos, mas ainda assim se esforçaram absurdamente. Depois de uma linha terrível de trabalho, ainda assim se fileiraram nas escolas, à noite, às vezes batendo cabeça, para cumprirem, para se educarem, para fazerem, cumprir os seus estudos. Daqueles que mesmo com salário curtinho, estão ali, o que compram, pagam. Não, eu não posso desvalorizar essas centenas de milhares de pessoas para defender um nicho de pessoas que infelizmente optaram, decidiram por algo que não é bom. Contudo, eu também não posso acreditar que a solução é matar todos. Vocês estão comigo? Como cidadão, eu vejo sentido no poder do Estado, na operação, mas como filho de Deus, me dói o coração em pensar que centenas de pessoas morreram, ainda que tenha sido consequências de suas decisões. Eles decidiram por aquilo. E veja bem, a Bíblia mesmo diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso, diante dessa introdução, me permita pontuar aqui algo muito forte. Eu acredito que a culpa da violência não é do Estado. Não acredito que é pelo desequilíbrio social. Eu acredito que a culpa da violência é o pecado. O culpado pela violência é o pecado. E me permita aqui justificar a minha colocação. Primeira percepção sobre essa colocação. Nós vemos, em primeiro caso, o Éden. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Gênesis 3, 6. Gênesis 3, 6. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele... Bota o 7, por favor, só a consequência. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É isso. A Bíblia diz em Romanos 5,13 algo muito especial. Romanos 5,13. Romanos 5,13. Algo muito especial para todos nós. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Olha só, deixa fixado isso daí. Antes da lei
ser dada, já existe pecado no mundo. Mas olha o que diz em seguida: mas o pecado não é levado enquanto não há lei. O que significa isso aqui? Enquanto não tem entendimento, não tem como aplicar a lei. A lei se aplica para aqueles que têm entendimento que aquilo é errado. Por isso que uma pessoa doente, com a doença mental, ela olha o termo que eu vou usar aqui, ela é imputável. Entenderam isso? Por quê? Não pode ser imputado, o pecado não pode ser colocado, a consequência da lei, o peso da lei, não pode ser aplicada sobre ela. Por isso que ela é imputada. Porque ela não consegue saber se aquilo que ela está fazendo é certo ou errado. Mas a Bíblia diz o seguinte: já tinha um pecado, mas o pecado não é levado enquanto não há lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, e o qual prefigurava aquele que havia de vir. Fica aí agora, perfeito. Deixa eu explicar algo. Em Éden, percebemos que eles estavam vivendo muito bem. O pecado já era uma realidade, porque o primeiro pecado, biblicamente conhecido, aconteceu no céu, com a rebelião de Satanás e seus anjos. Mas aqui na terra, o pecado tomou ocasião através da desobediência do casal do Éden. Começando pela mulher que viu, e começando pelo marido e desejou, e começando com o marido que aceitou. E é legal isso, não tem nada a ver com a mensagem, mas me permita aplicar. Por isso que os casais têm que ter muito cuidado, um ou outro tem que estar ali o contendo, porque senão a gente pode errar com muita facilidade. Muita facilidade. Então a missão do casamento não é só uma missão de realização de prazer. Os casais novos aí, não, o casamento não é só saciar prazeres, o casamento é unidade de alma. É algo que vai além. No Éden, percebemos que de um lugar maravilhoso, por causa de uma desobediência, aquele lugar se tornou, infelizmente, o início de uma corrupção generalizada que estava para vir sobre os homens. Diz um grande teólogo que o pecado ele é transmitido. Diga assim, o pecado é transmitido. Segundo Agostinho de Hipona, o pecado é transmitido na relação íntima do casal, onde aquilo que Deus deu como semente para o homem se ajunta com aquilo que Deus deu como semente para a mulher. Então aquele ato não é apenas um ato prazeroso, mas é um ato que também faz uma transfusão de almas. É estranho isso, né? Em Levítico diz que a alma está no sangue. Por isso que tem uma linha de uma religião que é chamada Testemunho de Jeová. Eles não encaram muito bem essa questão da transfusão de sangue, porque eles entendem que na transfusão de sangue um dá a alma para o outro. Eu não consigo entender como eles entendem, mas existe uma verdade nisso. Segundo o Levítico, no sangue está a alma. Não tem a ver apenas com aquelas hemoglobinas, tem a ver com DNA, tem a ver também com registros impercebíveis humanamente que estão ali registrados. E que ao serem ali concebidos no outro, levam um pouquinho da pessoa para o outro. Digo eu, não o Senhor, mas eu tenho falado isso abertamente. Porque a relação íntima desenfreada estabelece uma destruição na alma do ser humano. Porque quando você se relaciona íntimo com alguém, você está pegando aquilo que é de alguém para você.
E você acaba carregando isso para outro que você também fosse relacionar. Por isso que Paulo disse que você não deve dormir com uma prostituta, naquele contexto de Corinto. Ele não está só defendendo o homem não, e nem criticando a mulher, porque lá existiam jogos ísticos, onde a prostituição era propagada com mais velocidade. E o que Paulo está dizendo é, se você dormir com uma prostituta, você se torna um prostituto. Porque quando você dorme com uma prostituta, se ela passou por 1000 homens, você está pegando o DNA de 1000 homens. Você está pegando parte de almas de 1000 homens para si. Você, mulher, cuidada quando vai se relacionar com outro homem vivido, porque você está pegando o DNA de outras centenas de mulheres, talvez, que aquele homem tenha passado. E você está trazendo para aquela isso. E isso só se quebra espiritualmente. É como se você estivesse sendo amarrado a muitas realidades. Eu não quero causar escândalo em ninguém, nem trazer preocupações, tá? O sangue de Jesus quebra tudo, mas quando há uma conscientização, que enquanto não há uma conscientização, você carrega isso. Quantas pessoas que não têm consciência com isso tiveram vidas outras e agora, dentro de um relacionamento sério, vira e mexe a mente, lembra de determinadas coisas e acaba colocando limites, problemas dentro do relacionamento atual. Por quê? Existe ainda alguma janela, alguma porta de acesso para aquelas experiências outras, que aquelas experiências ainda impõem determinadas situações no relacionamento atual. Eu acho que um cara de batista vê essa mensagem aí vai me criticar demais depois. Não tenho dúvida disso. Segundo Agostinho de Hipona, o pecado ele é transmitido através da relação. Então o bebê, quando ele nasce, ele já nasce sob o pecado, debaixo do pecado. Mas o pecado não tem efeito sobre a vida do bebê, porque ele não tem a consciência, Romanos 5,13, acabamos de ler. Mas quando esse pecado passa a ter consequência, a partir de que esse indivíduo entende o que é certo e errado. Avançando em segundo caso, depois dessa atitude do Éden, nós vemos uma consequência terrível. O segundo case aqui a ser analisado, o segundo exemplo a ser analisado é o caso de Caim e Abel. Gênesis 4, versículo de número 5 ao 7. Diz algo muito especial, Gênesis 4, do 5 ao 7. O casal já tinha sido colocado para fora do Éden. Eles tinham tido filhos. O casal continuou bem. Você não vê exemplos de Adão errando, de Eva errando outra vez. Mas, lamentavelmente, agora você vê o exemplo de erros nos filhos. Gênesis 4, 5 diz, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Pode? Isso aí. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Vira para quem está ao teu lado e fala, por que você está irritado? Porque tua cara está fechada. Está pecando? Deus olhou para cá e falou, tua cara fechada por quê? Está irritado você? Fala tu. Está com litígio comigo? Se fizer o que é certo, Deus olhou para ele e falou assim, Caim, o negócio está feio no teu coração, mas o que eu vou falar. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, ou seja, você está com raiva porque você fez errado, porque você está sendo repreendido. Mas se você for fazer certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Ou seja, a partir disso, primeiro o pecado entrou no mundo. O pecado foi transmitido, nasceram Caim e Abel. O pecado bateu a porta do coração de Abel. Mas Deus disse, você tem a possibilidade de escolha. Por isso ninguém é vítima. De novo, você tem a possibilidade de escolha, por isso você não é vítima. Eu nasci preto também,
E preto, puro sangue, aleluia, bonitão. Adoro a minha cor, tô nem aí. Quem não gosta, o problema é dele, mas eu adoro a minha cor. Tô nem aí. Me acho lindo. Também se não achar, quem vai achar? Acho um gatão. Não tem crises. Não me permito me vitimizar. Ah, eu moro na favela. Bem-vindo ao clube. A igreja também fica dentro de uma comunidade. Bem-vindo. Com Caim e Abel, percebemos que nós temos o poder da escolha, mas às vezes a nossa escolha é tão má. E nos versículos 17 ao 24, que não vou ler, mas mais tarde vou fazer a análise desses versículos, diz assim, que Caim deixou que aquilo tomasse o coração dele. E sabe o que ele fez? O que Caim fez com Abel? O que Caim fez com Abel? De novo, o que Caim fez com Abel? Matou. Porque o pecado nos leva a matar tudo aquilo que nós desejamos, mas não temos. Porque a pessoa sai para roubar na rua? Porque ela acha que ela deveria ter aquele carro, mas não tem, então ele tira de quem tem e às vezes mata. O jeito então é todo mundo ter um carrão. Maluquice isso. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente que gosta de um carro tal, tem outros que gostam de um carro tal. Isso é uma consequência do pecado que tomou o coração e que dominou alguém. Terceiro ponto. Depois de Caim e Abel, percebemos que, primeiro, o pecado se enraizou no Éden. Corrompeu o casal. 2, o pecado se mostrou na vida dos filhos. E, lamentavelmente, uma atitude de um acabou levando o outro à morte. 3, o pecado se generalizou sobre a população. Gênesis capítulo 6, versículos de número 1 ao 5. Gênesis 6, do 1 ao 5. Gênesis 6, do 1 ao 5 diz: mas quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradavam. E segura um pouquinho, volta um pouquinho atrás. Dizem alguns historiadores que quando fala assim, dentre as mais belas, os heróis tomavam para si. Esse tomar para si, pegar para si, não era uma coisa que ele ia lá na casa da pessoa e dizia assim: você é tão bonita, você quer namorar comigo? Pai dessa moça, eu estou dando dote dela. Quando fala tomar para si, era meio de violência. Quantos casos de favela, de pessoas que portam armas, batem na porta de um bocado de moças? Nós vimos isso há um mês atrás. Uma moça que não quis beijar o menino num baile foi executada porque o desprezou. O pecado traz uma concepção de que eu tenho aquilo que eu quero. Por isso que é ruim você ter alguém dentro da sua casa que acha que tem que ter tudo aquilo que ele quer. Isso não é ambição, isso é narcisismo. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Tudo isso é violência. E veja bem, violência você vê através de brigas, você vê através de roubos, de assaltos, você vê através também de conversas, você vê através de relacionamentos. Volta lá no versículo, por favor. Aquelas que de todas mais lhes agradavam, eles pegavam para si, na mão dura, com força. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade.
o Senhor viu que a maldade, olha o termo, maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente má. Até aqui. O pecado se generalizou sobre a humanidade. E aí não tinha a ver mais com Éden, não tinha a ver mais só com Caim e Abel, não tinha a ver só com Lameque, que foi descendência também de Caim, e que usou da mesma sentença dada a Caim para trazer sobre si, porque se Caim matou um, nada aconteceu, eu matei outros mais. Agora essa maldade se multiplicou porque as famílias começaram a ser constituídas, casamentos começaram a acontecer, e casamentos maus geram filhos maus. E essa corrupção se generalizou. E Deus olhou e disse: está errado, o desígnio do homem é mau, os desejos do coração, os desejos são maus. Existem aqueles poderosos que subjugam os mais fracos. Existem aqueles com grande fama que matam os outros com facilidade só porque olhou e não gostou. A corrupção se generalizou e Deus veio para dar um basta. Não basta na humanidade, mas um basta naquela generalização. Mas lamentavelmente o pecado estava tão intrínseco na humanidade que não existia como matar, destruir a consequência do pecado sem não anular ou aniquilar os homens. Por que da morte? Aí que sério eu vou falar aqui, eu vou falar com muito cuidado e vou terminar em seguida essa mensagem que eu estou tomando já o tempo da IBD. Mestre Alex, me perdoe, mas é tão necessário, mais tarde tem mais, hein? Se você que não vem à noite, fica ligado lá no online, que vai pegar fogo aqui. Mas veja bem, por que da morte? Por que da morte? Por que um homem mata o outro? Por que algumas pessoas morrem em conflitos como este, que nós vimos no Rio de Janeiro? Porque o pecado está tão enraizado no coração, que não tem como aniquilar uma consequência sem aniquilar aquele que está realizando aquele algo. Ontem eu estava ouvindo um relato que disse que essa operação foi vazada, como lá 15 anos atrás, que a intenção era que os bandidos fossem embora. Mas a preparação deles foi tão poderosa que eles entenderam que eles poderiam encarar as forças militares. Às vezes eu gosto de dizer que quem está com o traficante na boca de fumo é o demônio. Quem está com o político corrupto é o demônio. E ele é tão terrível que ele usa a pessoa até onde ele quer, mas ele se alimenta de sangue. Digo eu, não o Senhor. É a maneira como eu entendo. Demônio se alimenta de sangue. Por isso que tem localidade que está na boa. Do nada alguém morre, sangue é jogado na terra, e do nada começa a se multiplicar a violência naquele lugar. Digo eu. Toda vez que eu vejo uma morte, eu digo, tem demônio se alimentando desse sangue. Algumas portas espirituais estão sendo abertas para a atuação de certas potestades e principados. Então o inimigo ele vai dando superpoderes àqueles homens, e tem um momento que ele prepara uma mesa para ele se alimentar, onde cerca de 200 jovens acabam ali perdendo as suas vidas por conta de pecado. Deus está tratando a nação, Deus está tratando o Rio de Janeiro, Deus está tratando a sua vida. Quarto e último, e aqui concluo usando esse último ponto, necessitamos de um reavivamento. Necessitamos de uma volta a Deus, necessitamos de ajustar nossas arestas, necessitamos como igreja de agir. Pais que trabalham, por favor, olha o que eu vou falar. Reavivamento é também dos pais com seus filhos.
Uma das missões de João Batista era converter o coração dos pais aos filhos antes de Cristo iniciar o seu ministério. Isso tem a ver com restauração familiar, geracional. Se a educação dos teus filhos tem o peso de repente você abrir mão de algumas coisas para estar mais presente com eles, abra mão. Porque não vai adiantar você ter R$1 milhão na conta e o teu filho está numa boca de fumo. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser um crente, você pode ser uma pessoa educada, você pode ser uma pessoa direita, mas existem portas que nós como igreja estamos abrindo, que a próxima geração lamentavelmente já está condenada. Precisamos trazer os nossos filhos para perto e de alguma maneira criar o caminho para o coração deles. Eu não sei o que eles serão no futuro, não sei. Mas se eles amarem Jesus como eu amo, já está de bom caminho. Eu sei que se eles amarem Jesus como você ama, quando eles tiverem ali a possibilidade de acertarem e errarem, por mais que estejam na dúvida, no final eles vão acabar optando pelo acerto. Nós precisamos como igreja nos arrepender. Bandido bom não é bandido morto. Longe de mim trazer a baila quem propagava isso como discurso político. Não estou aqui criticando político diante de Deus. Estou falando como um crente, um pastor. Porque eu não enxergo o bandido só como bandido. Eu enxergo o bandido como alguém que deixou que o pecado tomasse para si, como qualquer um de nós. A Bíblia diz que antes do Evangelho nós estávamos no lamaçal do pecado. Talvez você não portava um fuzil, mas você mente. Mentia e continua mentindo hoje. Tem pessoas que dizem o traficante está com o demônio, mas a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Quando você mente conscientemente, você está dando legalidade do diabo te chamar de filho. Peguei pesado aqui? Peguei. A mentira é tão pecaminosa no mundo espiritual quanto quem porta o fuzil. Pensei que Jesus ia voltar. A sua violência com as palavras são tão prejudiciais quanto a violência de quem carrega uma arma. Quantos casais, quando a mulher, vou falar de voz de homens, tem mulher que é chata mesmo, mas se não for chata também não é mulher. Arranjei um problema para mim agora. Mas é bom, é um chato bom. Mas veja bem, quando a sua mulher vai falar dentro da sua casa e você fala alto, grita, não deixa falar, você está também aplicando violência, tanto alguém que pega uma arma e coloca na cara do outro. Estão entendendo isso aqui? Existem violências que não precisam de armas na mão, precisa apenas de abrir uma boca. Existem casais, olha o que eu vou falar aqui, é sério. Você fala de estrupo, mas quando a sua esposa às vezes não está bem, você por ser casado, você quer no seu dia, na sua hora, mesmo a esposa não estando bem. Isso é tão violência quanto o estrupo. Eu acho que eu estou marcando um bocado de gente aqui, né? Acho que os 10 anos de ministério me ensinaram a ver algumas coisas. Talvez por isso que eu estou envelhecendo com muita facilidade. Cuidado. Às vezes nós apontamos para o outro e estamos fazendo aquelas mesmas coisas, talvez mais light, mas as mesmas coisas. Fez sentido para vocês essa mensagem? Rio em chamas. Mais tarde vamos aplicar essa mensagem com maior tempo. Rio em chamas. Se você pode